A Polícia Federal prendeu ontem em flagrante 8 pessoas pela posse de material pornográfico infantil durante a Operação Turco. Serão cumpridos 92 mandados de busca e apreensão em 21 estados do país. A operação é principalmente para combater a pornografia infantil na rede de relacionamentos virtuais Orkut. A Operação Turco é a primeira realizada após um acordo de cooperação celebrado entre órgãos públicos e o provedor Google, responsável pelo Orkut. O provedor entregou informações importantes à Polícia Federal sobre 3.600 perfis denunciados e que, depois de serem analisados, resultaram em mandados de prisão. A polícia conseguiu quebrar sigilos e conseguiu localizar pessoas que eram responsáveis pela veiculação de imagens infantis relacionadas à pornografia na internet. E há uma preocupação muito grande dos pais pelo livre acesso dos seus filhos à rede mundial de computadores. Por isso, nós chamamos para conversar com a gente hoje no nosso quadro de saúde a doutora Sara Teixeira, que é psicóloga e que faz um alerta aos pais. Doutora Sara, bom dia. Bom dia, Nádia. É importante também que os pais não só fiquem vigilantes no momento em que os filhos estão acessando os conteúdos da internet, mas que também possam se aproximar mais da linguagem dos jovens para poder ter um relacionamento fácil e até impedir que casos como esse aconteçam com seus filhos. Nádia, na realidade, a juventude, né, os jovens hoje têm acesso a muito mais coisas do que os pais dele tiveram. Né? A internet, a informática daí facilita muito. Mas do mesmo jeito que ela facilita, ela propicia muita coisa nova que os pais não conhecem. E o que a gente sempre orienta é que é importante que os pais se aproximem dessa realidade. Eles precisam conhecer o que é a internet, eles precisam conhecer o que é o Orkut, o que são esses sites de relacionamento. Né? Muitas vezes você diz, não, mas ela está só no Orkut. O que se passa dentro de um site desse? O que é possível fazer com as imagens que estão dentro do site? Aí tem um pai que fala assim, não, mas a senha do Orkut do meu filho sou eu quem tenho. Ele só entra se eu entrar junto e se eu permitir o acesso. Mas será que depois que entra fica o tempo todo vigilante? Ou se depois não vai abrindo um pouco a guarda e aí... E muitas vezes você dá acesso, põe um computador no quarto, ele está quietinho, está no computador, você nem entra para ver o que ele está vendo e deixa, ele passa um tempão lá no computador e você não vê nem o que está se passando. Né? Muitas vezes a gente sabe que nesses sites de relacionamento, e isso é muito comum entre jovens e crianças, a criança ela é seduzida a fazer determinados relacionamentos, amizade, alguém que quer te adicionar. E muitas alguém vezes, que se passa por uma criança, um adolescente mesmo sendo um adulto. E muitas vezes a criança adiciona por curiosidade. Né? Porque é uma outra criança, porque traça um perfil que não é bem o perfil dela, e você já, pela curiosidade... E quando você espera, você está diante, muitas vezes, de um pedófilo que faz uso desse contato. Nós já vimos casos na mídia de crianças, a partir desses contatos, no Orkut, em sites de relacionamento, acabam caindo em situações de Gente, isso que a gente está falando é muito sério, porque isso acontece, pode acontecer com qualquer pessoa, pode acontecer com o filho de qualquer um de nós. Então, a vigilância é sempre muito importante. E, principalmente, o diálogo. A gente não pode esquecer disso nunca, não é, doutora Sara? Porque você precisa saber que a base de todo relacionamento é o diálogo. Né? A criança, o adolescente, ele vai ter o desejo, a curiosidade do novo, mas se existe uma relação transparente de diálogo, por mais que ele tenha curiosidade do novo, ele compartilha inclusive o novo. Então, se ele, em algum momento, por curiosidade, se deparar com uma situação como essa, ele vai compartilhar, porque ele sabe que ele tem um espaço de diálogo. Não é o monólogo, não é você ouvir ou só você falar. É o diálogo mesmo, você está aberto a ouvir. E muitas vezes você não se assustar, porque muitas vezes os pais se assustam quando o filho traz uma informação, cria aquela surpresa, da segunda vez ele nem vai trazer, porque ele não sabe como é que o pai... Então, para isso, a gente precisa estar mais perto, tá no acesso, conhecer do que você está falando, conhecer a linguagem. E como é que... Qual dica a senhora dá para que os pais façam isso? Quer dizer, a gente já falou do diálogo, a gente já falou dessa aproximação, mas na prática, porque a gente sabe muitas vezes que o adolescente vive num muito fechado, muito isolado dos pais, né, que passa a ter uma referência, né, nos amigos, né, nos ídolos, e aí como é que faz para se aproximar? É muito natural que o adolescente tome como ídolo, deixe de ser os pais e passe a ser os amigos. Para isso, a gente precisa se aproximar dos amigos dos filhos. A gente precisa aproximar da realidade dos filhos. Seria bom se os pais tivessem Orkut. É bom o pai ter Orkut, é bom pai conversar com ele sobre o Orkut, o que se passa no Orkut, o que passa no site de relacionamento, o que ele costuma ver. É interessante
ver a internet junto com o filho, acessar a internet junto com o filho, né, estar próximo. Né? É preciso que os canais de diálogo eles apareçam em todos os espaços da vida desse adolescente. Porque tem também pai que diz assim, deixa lá, tá brincando lá no computador, tá quietinho. Tá quieto, né? E nem sabe o que aquele comportamento está revelando. Olha, a Virgínia liga, doutora Sara, e pergunta, uma pergunta até bem interessante. Pedofilia é uma doença? Quais são os sintomas? O que leva uma pessoa a cometer esse tipo de crime? Olha, a pedofilia é um tipo de parafilia, que a gente chama. É como se fosse um distúrbio que está dentro da esfera do sexual e do psíquico ao mesmo tempo. É alguém que tem preferência pelo prazer com crianças, mas não quer dizer que não tenha prazer com adulto. Muitas vezes ele tem, mas a preferência é o prazer sexual com crianças. Ela é enquadrada como um distúrbio psiquiátrico, mas não diminui o conteúdo, a gravidade do crime em si. Né? Mas ela é enquadrada como um distúrbio psiquiátrico que requer tratamento, porque como todo distúrbio psiquiátrico, ela não tem cura, mas ela requer um tratamento vigilante, constante, para que o pedófilo consiga conviver em sociedade sem causar dano à sociedade. Olha, essa ação da Polícia Federal, que a gente se referiu agora há pouco, ela foi beneficiada também pelo trabalho feito por essa rede que nós vamos mostrar aí na internet, que é a safernet.org.br. Você pode acessar também, manter contato com algumas pessoas. Pode mostrar o site que já está na tela aí. É um site que você pode fazer as denúncias de casos de pornografia pela internet, casos de pedofilia, uma rede que auxilia, inclusive, a polícia fornecendo essas informações. Depois dessa parceria que foi feita também com o Google para identificar pessoas que se utilizam de conteúdo pornográfico na internet. A legislação ainda não é específica para os criminosos da internet. A doutora Sara até me falava agora há pouco sobre isso. Há uma previsão no Código Penal para o uso de fotos, de pornografia, que nesse caso das pessoas que estão sendo presas de ontem para hoje em todo o país, é uma pena de até 4 anos de reclusão. Mas ainda não existe uma legislação específica para os crimes cometidos através da internet na utilização de material pornográfico. E ontem foi o Dia Internacional de Combate à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. E durante toda essa semana, várias atividades estão sendo desenvolvidas e vários alertas estão sendo feitos. Por isso que a gente também está tratando sobre esse tema aqui, que é muito importante. A doutora Sara trabalha em Teresina também, atendendo crianças que também são vítimas de exploração sexual e que também a gente não está longe muito dessa realidade do Brasil, não, né? Então, infelizmente, a gente não está distante. Pelo contrário, os índices em Teresina, eles são altos. Altos como, doutora? Dá para a gente ter uma noção, assim? Olha, Nádia, hoje a política está bem extensa, né? O município hoje, ele assumiu, e hoje é muito mais amplo do que era. O município dá muito mais conta até do que dava anteriormente, mas nós temos um índice alto de crianças e adolescentes vítimas de abuso. Nós temos cerca de talvez 20, 30 casos por mês. É muito. Né? É muito, é um número muito alto. Né? Até porque também a concepção do abuso sexual é uma concepção muitas vezes errônea. Muitas vezes você vê a manipulação de uma criança e a família trata como carinho. Não, é porque é um pai afetuoso, é um vizinho afetuoso. E muitas vezes não é uma forma de estar abusando da criança. E aí nós temos os casos mais graves que chegam realmente à situação de estupro, né, que muitas vezes eles não são denunciados porque acontecem dentro da esfera da família e as pessoas tratam como algo que é da ordem da família e não querem abrir para denúncia. Olha, e com relação ao que a gente estava falando, um telespectador que não se identificou diz que a sobrinha tem 16 anos, tem um comportamento muito fechado, tenta conversar com ela, mas ela só parece ter amizade com os amigos de verdade, né? Com a família ela fica mais arredia. Que a gente estava falando aqui da questão de se aproximar mais do próprio universo, né? Do jovem, do adolescente, para tentar, ficando amigo dos amigos, ficar mais amigo da própria criança. E uma coisa importante, Nádia, é a gente não esperar os filhos adolescer para a gente se aproximar dele. A gente precisa ser amigo dos filhos desde criança. Né? Porque aí, quando eles adolescem, a gente perdeu uma parte da história. A gente vai crescendo junto com eles. A gente perdeu uma parte da história. Quando a gente tenta se aproximar na adolescência, a gente perdeu uma parte muito grande da viagem. Obrigada pelas dicas, doutora Sara Teixeira, que é psicóloga, conversando com a gente sobre essa relação tão importante, né, dos pais com os filhos.